Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Ciência no Ponto, onde hoje teremos o prazer de debruçar-nos acerca da cinética química. Falaremos dos fatores que afetam a velocidade de uma reação e velocidade de uma reação aí, querido. Mas, querido, aí vai passar por aí uma vinheta. Enquanto a vinheta estiver passando, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este conteúdo maravilhoso. Muito bem, pessoal, estamos de volta. Como havíamos combinado antes, vamos falar acerca da cinética química. Afinal de contas, o que é cinética química? Cinética química é um ramo da química que se dedica ao estudo da velocidade das reações químicas e os fatores que alteram esta mesma velocidade. Bom, mas antes mesmo de falar dos fatores que afetam a velocidade das reações químicas, eu gostaria cá de falar um pouco sobre a teoria das colisões. Teoria das colisões. Muito bem, querido. Para nós entendermos isso de teoria de colisões, vou buscar uma equação aqui. Uma equação aqui que é esta. Exatamente. Esta equação aqui, para nós entendermos isto de teoria de colisões. Muito bem, querido, mas antes de tudo você deve entender uma coisa, que o hidrogênio aqui está ligado a dois átomos de hidrogênio, ou seja, desmontando isso aqui, é o mesmo que dizer que tu tens um hidrogênio ligado a outro hidrogênio, e desmontando esta parte daqui, é o mesmo que dizer que o iodo aqui está ligado a dois átomos de iodo. Desmontando esta parte daqui, é o mesmo que dizer que o hidrogênio está ligado ao que? A um iodo. Está ligado a iodo. Então, querido, para que esta reação ocorra, é necessário que haja quebra destas ligações aqui. É necessário que haja quebra destas ligações, porque quando há quebra destas ligações aqui, nós formamos uma nova ligação, que é do hidrogênio e de iodo. Nós quebramos a ligação dos átomos de hidrogênio e quebramos a ligação dos átomos de iodo. Para quebrar, querido, uma determinada ligação, deve haver absorção de energia. Por quê? Porque quando há absorção de energia, os átomos eles ficam muito agitados. Quando eles ficam agitados, as ligações começam a se quebrar. Então, e essa energia, querido, vem da teoria das colisões, porque nós aprendemos lá na física que os choques geram energia. Os choques geram energia. Então, querido, também vou montar um sistema que é para você entender isto. Ok? Deixe-me que eu monte o sistema. Bom, querido, o sistema já foi montado aqui. O sistema é este. Bom, por hidrogênio e iodo serem gases, eles sempre vão se movimentar. E por estarem a se movimentar, depois haverá um choque frontal. Um choque frontal entre os dois. O português está sendo rasgado. Ai. Haverá um choque frontal entre os dois. Haverá um choque frontal entre os dois. E quando eles chocam-se, ou há uma colisão frontal entre eles, geram a energia. Essa energia é a mesma que é usada para quebrar as ligações. E este tipo de energia nós chamamos de quê? Colisão efetiva. E depois de eles terem colidido entre si, elas vão formar, ou seja, vão dar origem a esta expressão aqui. Mas o que é isso aqui? Será que é um reagente? Será que é um produto? Não, isso aqui não é reagente nem produto. Isso aqui é aquilo que nós chamamos de complexo ativado.
Isso é que nós chamamos de complexo ativado, que é um intermediário de alta energia que também ajuda para que haja a quebra das ligações, e depois disso vai se formar aqui o que os produtos, ou seja, o complexo ativado é aquele que ajuda a formar o que os produtos. Ajuda a formar os produtos. Então, querido, agora nós vamos tentar compreender isto graficamente. Vamos tentar compreender isto. Bom, graficamente nós vamos representar do seguinte modo, onde nós temos esse gráfico que é da entalpia em função do caminho da reação, E este gráfico aqui é o gráfico de uma exotérmica. Por que é o gráfico de uma exotérmica? Porque repara que os reagentes, a energia dos reagentes está aqui e dos produtos é essa que está aqui embaixo. Então, a variação de entalpia aqui, que é a energia dos produtos menos a energia dos reagentes, vai nos dar uma entalpia negativa. E quando a entalpia é negativa, significa que a reação ela é exotérmica. E aqui nós temos os reagentes. E no ponto mais alto aqui, nós temos o que? Aquilo que nós chamamos de complexo ativado. Complexo ativado. Nós já havíamos falado sobre o complexo ativado, que o objetivo do complexo ativado, na verdade, muitas das vezes é formar o que? Os produtos. E além do complexo ativado dos reagentes até o ponto mais alto, nós temos aquilo que nós chamamos de energia cinética. Energia de ativação, energia de ativação. Nós temos aquilo que nós chamamos de energia de ativação. O que é isso aí de energia de ativação? Energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação ela ocorra aí, querido. Então, o que nós podemos concluir com isto? Nós podemos concluir, querido, que quanto maior for o número das colisões efetivas, maior será a velocidade da reação. Então, agora, querido, podemos avançar para falar de outras coisas. Bom, agora vamos falar também dos fatores que afetam a velocidade de uma reação química, né? Os fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Como primeiro fator, nós temos a temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação química. Bom, nós devemos saber que quando nós aumentamos a temperatura, significa que nós estamos a aumentar a energia cinética. E quando nós aumentamos a energia cinética, haverá agitação entre as moléculas. E se haver agitação entre as moléculas, haverá maior chance de ocorrer uma colisão efetiva. E isto vai contribuir para o quê? Para o aumento da velocidade da nossa reação. E depois nós temos um outro fator, o segundo fator, que é a pressão. Quanto maior a pressão, maior será a velocidade da reação química. E temos o terceiro, que é a superfície de contato. A superfície de contato. Quanto maior for a superfície de contato, maior será a velocidade da nossa reação. Muito bem, eu posso dar um exemplo. Imagina que você quer acender o lume e você tem essa lenha bem grande aqui, querido. Você tem essa lenha bem grande. Eu quero acreditar que você não vai meter essa lenha bem grande. Aqui, essa lenha em Moçambique nós chamamos de chigodo. Eu não sei qual é o nome que você costuma atribuir no seu dialeto aí. Você não vai levar esse chigodo, essa lenha inteira, meter no fogo. É certo que você vai sempre parti-la em pedaços para que o fogo acenda muito rápido. Isso também nós podemos dar exemplo do comprimido. Ok, o comprimido. Comprimido, na verdade, ou paracetamol, que aqui em Moçambique vem escrito 500 aqui. Bom, quando você toma o comprimido assim inteiro, ele é menos
ele é menos rápido, ou seja, é mais lento. Ele sofre vários processos dentro de ti, né? Mas quando você leva o comprimido, geralmente as nossas mães, as nossas avós levam uma colherinha aí e começam a bater o comprimido, e o comprimido fica aqui em pó. Significa que a sua velocidade vai ser mais rápida, porque este vai direto para onde vai. Os biólogos sabem muito bem explicar isso. Eu não fiz biologia, e quando eu fazia biologia na 10ª classe eu gazetava muito mal, então não quero explicar nada que tenha a ver aqui com biologia, senão os biólogos aqui ainda me atiram com pedras. Muito bem, depois agora vamos ver o fator concentração. Quanto maior for a concentração, maior será a velocidade da reação. Ok, vamos lá supor que você tenha esses dois copos, onde você tem duas moléculas. Aqui, a menor possibilidade de haver choque entre essas duas moléculas aqui. Vamos lá supor que você está na tua casa, ou seja, você está no teu bairro a caminhar e há um amigo que vem em frente de ti. Será que há maior possibilidade de vocês se chocarem? Não, não há essa possibilidade. Embora pode haver, mas a possibilidade ou a probabilidade de isto acontecer é bem menor. Mas, repara, você está no mercado onde está cheio de muitas pessoas, aqueles tios que carregam sacos, sei lá o que. O gajo depois aparece aqui, além dele estão mais outra pessoa, outro ali estão a caminhar de qualquer maneira. Aí a maior chance de vocês se chocarem e então, quanto menor a concentração, será menor a velocidade. Se a concentração for maior, significa que haverá maior chance de haver choque entre as moléculas. E quando há choque entre as moléculas, geralmente há uma colisão efetiva, que aumenta a velocidade da reação química. Então, depois temos um outro fator que é o catalisador. O catalisador é uma substância que diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade. Vamos lá supor que você tenha uma reação mais ou menos assim, querido. Ok, tendo adicionado aqui, querido, o seu catalisador, o catalisador nós temos que diminuir a energia de ativação. Então, a energia de ativação esta é do ponto dos reagentes até o ponto dos produtos. Tendo adicionado a energia de ativação, isto vai ficar mais ou menos assim. A minha caneta não quer escrever. Isto vai ficar mais ou menos assim. Prof não sabe desenhar, gazetava nas aulas de desenho. Mas repara que a energia de ativação antes era maior aqui. Porque a energia de ativação antes partia do ponto mais alto até aqui onde nós temos os nossos reagentes. Antigamente partia do ponto mais alto até onde nós temos os nossos reagentes. Mas quando nós adicionamos o catalisador, a energia de ativação ela já começa a partir deste ponto até este. Então é basicamente isto. Quando nós adicionamos o catalisador, ele diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade da reação química. Nós tínhamos falado sobre nós havíamos falado sobre o catalisador. Nós temos que era a energia mínima necessária para que uma reação ela ocorra aí, querido. Eu acredito que você esteja a entender. E se você está a entender, você está a gostar desta aula, não se esqueça de deixar aí o seu like. E agora, querido, eu gostaria de falar algo muito sério contigo, algo que está inerentemente ligado aqui à velocidade média de uma reação química. Bom, querido, o que é velocidade de uma reação química ou velocidade média? É a variação da concentração de um reagente ou produto em um determinado intervalo de tempo. Não emagreça porque nós vamos representar isto. Mas primeiro eu quero, querido, que você considere a seguinte reação ou a reação do tipo. Considere
considere a seguinte reação aqui, querido, onde você tem um A minúsculo, A maiúsculo, mais B minúsculo, B maiúsculo. Os brasileiros geralmente chamam de Bzão. Chamam de Bzão. Tens o C minúsculo, um C maiúsculo, mais um D minúsculo e um D maiúsculo aqui, querido. Onde o A é um coeficiente. A, B e C. D, esses minúsculos, são coeficientes. E esse A maiúsculo e esse B maiúsculo são reagentes. Esse C maiúsculo e esse D maiúsculo são produtos. Então, eu quero determinar a velocidade média. Como é que eu vou determinar aqui a velocidade média, meu querido? É muito simples, meu querido. Então, a velocidade média, nós devemos saber uma coisa, que nós podemos determinar a velocidade média usando os reagentes, assim como usando os produtos aí, querido. Muito bem, a velocidade média aqui é dada como sendo menos delta, o quê? Concentração, ou menos a variação da concentração de A sobre o que? O seu coeficiente vezes a variação do tempo. Vezes a variação do tempo. Isto é o mesmo que dizer que nós podemos calcular também usando este B aqui. Pode ser menos a variação da concentração do B, a variação da concentração do B sobre o que? O seu coeficiente aqui. Coeficiente aqui que é B, Bzinho, como dizem os meus amigos brasileiros, vezes a variação do tempo. Isto também pode ser igual ao que? A mais. Por que aqui eu coloquei menos aqui nesses aqui que são reagentes? Eu coloquei menos porque os reagentes numa reação são consumidos, enquanto que os produtos são formados. Por isso que aqui já nos produtos nós vamos colocar o sinal de adição. Então eu posso colocar mais variação da concentração de Q de C, que é um produto, sobre o que? O seu coeficiente aqui estequiométrico, que é o Czinho, vezes a variação do tempo. Isto também pode ser igual ao que? A mais delta D, concentração de delta D sobre Dzinho, vezes a variação do tempo. Isso, o que nós queremos dizer com isso? Estamos a dizer que a velocidade de uma reação química, ela nunca vai mudar, tanto calcular nos reagentes, assim como calcular nos produtos. Ela é constante, querido. Querido, então vamos lá resolver este exercício só para você aí ter uma noção bem básica aí, querido, das coisas. Mas eu quero que você saiba que esta não é uma aula prática, esta é uma aula teórica que é para abrir aí a sua cabeça, querido. Muito bem, querido, nós temos este exercício que diz: dada a equação química abaixo e as variações das concentrações molares do ácido clorídrico em função do tempo, determine a velocidade. Determine a velocidade média em cada intervalo de tempo. Temos A de 1 a 5 minutos, B de 1 a 9 minutos e C de 5 a 9 minutos. Nós podemos brincar aqui com a alternativa A. Dizia que nós podemos brincar com a linha A, ok? Vamos resolver a linha A. Só vamos resolver a linha A, o resto aí o querido vai resolver. É um desafio aí, ok? Podemos resolver A e B, né? C vai ser um desafio para ti. Então, vamos resolver A. Então, velocidade média
Neste caso, nós queremos calcular a velocidade do ácido clorídrico, mas temos essa nossa equação aqui. Nós não podemos nos esquecer desta equação aí, querido. Não podemos nos esquecer desta equação. Então, a velocidade média de HCl, que é o meu ácido clorídrico, será igual a menos a variação da concentração do ácido clorídrico, sobre o quê? Sobre o quê? Nós podemos usar a parte dos reagentes. Podemos usar esta aqui. Sobre 2 vezes o que? A concentração do sobre 2 vezes a variação do tempo. Desculpa, sobre 2 vezes a variação do tempo. Então, isto será igual a menos, entre parênteses, a variação da concentração do ácido clorídrico. Vamos dizer que é a variação da concentração deste ácido. Estamos a dizer que a concentração final menos a concentração inicial. E a concentração do ácido clorídrico está exatamente nesta tabela aqui. Está exatamente nesta tabela. A concentração final é esta. E a concentração inicial é basicamente esta. Então, teremos a final, que é 0,033 menos o que? 0,115 aqui, sobre 2 vezes a variação do tempo. O tempo onde é que está? Variação do tempo é o mesmo que dizer tempo final menos tempo inicial, que é exatamente aqui. Tempo final menos tempo inicial, onde terei 9 menos 1. Então, isto, querido, operando isto, aqui terei, fazendo isto aqui, querido, nós vamos ter um valor aproximado a 0,055 sobre 9 menos 1 vai dar 8, então terei 2 vezes 8, né? Terei 2 vezes 8, então VM HCl. Na VM só faltava 7 para ficar VM7. Então terei 0,055 sobre 2 vezes 8, que na minha terra vai dar 16. Isto então vai ser aqui igual a 0,00687 moles por litros. Moles por litro. E se você não aguenta, querido, use máquina. Se você não aguenta, use máquina aí, querido. Use máquina aí, querido. Muito bem. Não falhei nada aqui. Ok. Ok. Falhei de facto. Falhei alguma coisa aqui, querido. Mas ok, só falhei simplesmente nos números. Os cálculos estão errados, mas a fórmula é esta, ok? Mas vamos voltar a fazer novamente, sem estresse. Então, velocidade média será igual, porque a linha A é de 1 a 5 minutos, enquanto aqui eu fiz de 1 a 9. Velocidade média de HCl. Então, B fica por tua conta. B fica por tua conta. De HCl será igual a menos variação da concentração do HCl sobre aqui o que? O coeficiente do HCl. O coeficiente do HCl que é 2 vezes o que é a variação de tempo. Aqui na linha A dizem que é de 1 a 5. Então é tempo final menos inicial, que é final menos inicial. Então praticamente terei 5 menos 1. Então isto será igual a menos variação da concentração do ácido clorídrico de 5 a 1. Então tenho concentração final aqui no 5 e concentração inicial aqui no 1. Então terei entre parênteses 0,060 menos
0,115 aqui, querido, sobre 2 vezes 5 menos 1. Isto vai me dar aqui 4, querido. Então, isto será igual a menos, entre parênteses, fazendo esta operação aqui, querido, terei 0,055. É menos, terei menos este valor aqui, sobre 2 vezes 4, que vai me dar 8. Então, menos vezes menos vai dar mais. Então, praticamente, terei este número positivo. Vai ser igual a 0,055 sobre 8. Isto aqui na minha terra vai dar 0,06875 moles por litro. Então, querido, você vai fazer a linha B e C, porque o prof aí andou a encher muita água. O prof andou a encher muita água aí, querido. Mas vamos passar para a próxima parte. Então, querido, nesta parte nós vamos falar sobre a lei da velocidade e a ordem de uma reação química aí, querido. Muito bem, para falarmos da lei da velocidade, primeiro nós vamos ter que conhecer a lei enunciada por um cientista, que é mesmo o nome aí, me engasga aí, mas é um nome, acho que é Gould. O prof aí não é bom em inglês. O prof aí não é bom em inglês, mas eu acredito que você aí sabe. Senão eu poderia depois dizer Guldberg. Mas não é isso, brincadeira. Que é a lei de ação de massas. O que diz essa lei de ação de massas? Ela diz que a uma determinada temperatura, a velocidade da reação química, ela é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes e os expoentes, que são determinados experimentalmente. Mas, prof, eu não entendi nada. Vamos entender na prática. Como é que nós determinamos? Nós determinamos da seguinte maneira aí, meu querido. A velocidade, ela é igual ao que? A constante vezes a concentração do primeiro reagente elevado a x vezes a concentração do reagente 2 elevado a y, querido. Esta é a fórmula que vamos usar, então não se esqueça dessa fórmula aqui, porque se você se esquecer desta fórmula, eu acredito que você vai falecer aí. Onde o kappa é a constante, de velocidade, o prof aí está despachado, mas o prof é bom na caligrafia da reação. E o x e y são os expoentes determinados experimentalmente. O português aqui está sendo rasgado. Determinados experimentalmente. Então, o R1 e o R2, por causa do espaço, são concentrações dos reagentes. R1 é mol e R2 é mols por litro. Muito bem, querido, vou dar um exemplo para fecharmos o nosso vídeo, para não ser longo e chato aí para ti, querido. Onde nós podemos ter esta reação. N2 no estado gasoso mais 3H2 no estado gasoso reagem para formar
isto aqui no estado gasoso que você está vendo aí. Aqui nós queremos determinar queremos determinar a expressão da lei da velocidade. Como determinar? Primeiro, a expressão da lei da velocidade ela é determinada somente com os reagentes queridos. Somente com os reagentes. Então, a nossa expressão será: velocidade será igual à nossa constante de velocidade vezes a concentração do nitrogênio aqui, vezes a concentração do nitrogênio, vezes aqui a concentração do hidrogênio, aqui a concentração do hidrogênio. E o seu coeficiente Q3 passa para cima com o seu expoente aqui, querido. Nós já determinamos. E eu disse antes que nós só determinamos a expressão da lei de velocidade somente para os reagentes. Não somente para os reagentes, também para substâncias que estejam no estado gasoso ou que estejam no estado aquoso. Então, querido, vamos partir para o exercício número 2. Este era o exercício número 1. Vamos partir para o exercício número 2, onde nós temos carbono no estado sólido, mais oxigênio no estado no estado gasoso, que vai reagir para formar o dióxido aqui de carbono, querido. Como determinar a expressão da lei da velocidade? É só pegar os teus produtos aí, começar a os reagentes e começar a determinar. Mas só que a velocidade aqui será igual a constante vezes a concentração de quê? De carbono, né? Sim, estás a mentir. Eu disse que nós só trabalhamos com substâncias que estejam no estado gasoso ou aquoso. Essas que estão no estado sólido ou líquido não entram. Então, praticamente, esta não vai entrar na determinação da expressão da lei da velocidade. A única que vai entrar é esta aqui. A única que vai entrar é esta aqui. Então, eu terei isto aqui. Então, morreu. Se te pedissem, querido, aqui depois de determinar a expressão da velocidade para determinar a ordem da reação, o que você diria, querido? Ah, mas professor, sei lá que eu vou falecer. Não vais falecer, querido. É muito simples determinar a ordem da reação. A ordem da reação, ela determina-se somando os expoentes. Neste caso aqui você tem o 3, aqui como você não tem nada, você tem um 1, então faça este 1 mais este 3, então a ordem é 4, ou dizer que é de ordem, ou de quarta ordem, é de quarta ordem aqui, querido. Se te pedissem para determinar a ordem desta reação, uma vez que você não tem nada, significa que aqui você tem um. É só dizer que é de primeira ordem. É de primeira ordem. Muito bem, queridos, esta foi a nossa aula teórica sobre cinética química. Bom, prometo voltar com alguns exercícios sobre cinética química aí para você poder matar muitos exercícios que vão aparecer aí no teste, até inclusive no exame. Mas isto eu acredito que quem fará é a engenheira Shelley. A engenheira Shelley, ela fará este vídeo matando diversos exercícios aí que tem a ver com a cinética química. Se você gostou da aula, compartilhe, querido, deixe o seu like, deixe o comentário e diga que eu gostei e quero a próxima aula de resolução de exercícios que a professora e a engenheira Sheila aqui virá para vos explicar de uma forma muito tremenda e querido. Então, querido, foi bom estar contigo. Então, aquele abraço, beijos e tchau!